Acendeu o incenso. Hoje eu já me esborrachei de rir. Muito Acendeu o bem, incenso aqui. yeah! Yeah! Gente, o que me motivou a produzir esse negócio, primeiramente, foi um insight, cara, porque toda vez que eu faço a minha meditação do riso de manhã, eu acho que ela é bem feita. Eu tenho feito sozinho, eu tenho uma técnica especial que depois vai virar um produto, e eu tenho muitos insights. E, cara, eu me dei conta do seguinte: o riso, ele é importante, a gente já sabe de todos, mas ele não é uma coisa isolada em termos emocionais. Tem muita emoção que influencia o nosso riso, embora através do riso você possa também modificar as suas emoções. Por exemplo, a vergonha é uma emoção que atrapalha pra caramba o riso. Tem muita gente que não vai fazer yoga do riso porque a vergonha corta. O medo também. E aí eu disse, vou fazer um trabalho, vou colocar isso lá no Yoga do Riso para a gente fazer uma análise de quais emoções contribuem e quais dificultam o nosso riso. Para a gente ter consciência disso, porque, de repente, um dia você não está querendo rir. Por que você não está querendo rir? Você faz uma análise, é porque eu estou triste, mas eu vou rir. A minha tristeza eu vou colocar a finela através do riso. Eu tô com medo de alguma situação. Quer falar, Beth? Não, só para te falar que eu, quando comecei a fazer o yoga do riso, eu obtive algumas curas assim de riso, eu e muita gente, né? Mas eu me lembro eu não sabia que eu tinha um riso humilhado. Eu tive riso humilhado. Então, por isso que tinha a vergonha de rir, ou tinha... eu sou de uma família risonha, na verdade, mas eu tive na infância, assim, já relatei isso nas algumas sessões, de que eu era menina, estava na quarta série primária, e eu estudava no colégio de freira. Então, tinha missa lá uma vez por semana, duas, não sei. Eu na fila da comunhão e rindo muito, né? Porque, veja bem, tinha 9, 10 anos, eu e as colegas guinhas aqui de trás, rindo muito, muito, muito. Chega na minha hora de comungar, o padre me tirou da fila, não me deu a comunhão, porque falou que eu tinha que parar de rir primeiro. Eu fiquei muito humilhada. Eu saí da fila e voltei, porque também não tinha coragem de enfrentá-lo. Então, isso apareceu nos exercícios de yoga do riso. Quer dizer, isso já tem quase 60 anos, entendeu? É muito tempo assim que você está com aquele registro. Aí você está falando. Beth, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho a tua imagem quando começou a participar do Yoga do Riso e estou vendo você agora, você é outra pessoa. Cara, não é só a questão da participação. Pois então. Você participava menos, você sorria menos e o brilho do teu rosto também está modificado. Claro, me fez muito bem. Eu tive outras curas, mas umas 2 ou 3 só com riso lá na infância que a gente não sabe que está registrado. Você pode ficar 30, 40 anos no divã do psicanalista que você nunca vai descobrir isso, entendeu? O riso me trouxe assim, fácil. Você entrou até numa outra seara que nem era a minha intenção, mas que é importante, porque quando a gente fala de emoções, a gente sempre acaba entrando na questão patológica, né? Porque a gente
tem essa tendência de observar o lado patológico, e no teu caso é uma coisa patológica, que foi um trauma. É uma coisa muito Isso, traumática. mas é porque você estava falando da emoção, né? Pois Que é. vem. Eu só estava falando do lado simples assim, porque a gente às vezes não faz essa conexão que tem diversas emoções que são naturais e elas interferem no nosso riso. Então, é bom que a gente tenha consciência disso. Mas aí, cara, logo após essa percepção da questão das emoções, a gente trabalhar as emoções para a nossa prática do yoga do riso, veio uma outra revelação que eu vou fazer questão de compartilhar com vocês na tela, embora eu não goste muito desse negócio de compartilhar a tela. Mas foi esse termo aqui, agnotologia. Eu vou ler para vocês, mas vocês vão poder me acompanhar, até porque o Paulão não pode ler. Agnotologia. O neologismo foi criado pelo historiador americano Robert Proctor, da Universidade de Stanford, em diversas palestras que ministrou em 2000 e tal, que está aparecendo... Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui para... Pronto. Ministrou em 2005. A partir dessas palestras, escreveu o livro Agnotologia, a construção e desconstrução da ignorância. O estudo do pesquisador partiu de um memorando secreto da indústria do tabaco, que caiu em domínio público em 1979, sob o nome O Tabagismo e a Proposta de Saúde. O artigo foi escrito uma década antes, 10 anos antes, foi escrito pela empresa Brown & Williamson e revelou muitas das táticas empregues pelas grandes companhias para neutralizar os esforços antitabagistas. Uma das seções mais importantes do documento analisava como se deveria vender os cigarros ao grande público. Aí ele está escrito assim: a dúvida é o nosso produto. A dúvida é a melhor maneira de competir com o volume de informações que existe na mente do público em geral. Também é um meio de gerar controvérsias. Esta revelação despertou o interesse do pesquisador, que começou a indagar as práticas das empresas em propagar a confusão sobre a constatação de que fumar causava câncer. Ou seja, as empresas produziam informações para confundir as pessoas sobre o câncer. O financiamento especialista por parte das empresas não visa sistematicamente obter maus resultados científicos. Ao contrário, pode ser muito útil subvencionar um grande nome da pesquisa toxicológica para dar crédito a um instituto privado, que depois será bem-vindo nos cenáculos onde se esboça o futuro da pesquisa. Ou seja, eles financiam a pesquisa para parecer de bonito, ou seja, a Souza Cruz bancando pesquisa, mas, na verdade, eles não têm a menor intenção de cuidar do público. Entendeu? Na verdade, eles querem continuar aparecendo para continuar vendendo. Existem várias causas para a produção deliberada da ignorância. Pode-se citar a influência da mídia, tanto para negligenciar como também para manipular e gerar uma falsa representação de fatos. Corporações e agências governamentais podem contribuir para a agnotologia através do ocultamento da informação e da censura. Diversos estudos relatam que essa política continua sendo utilizada até hoje e são aplicadas por grandes lobbies, pela chamada grande mídia e corroborada pelos chamados think tank, em relação a assuntos vitais tais como aquecimento global, dívida pública dos Estados nacionais e a necessidade do crescimento econômico a qualquer custo. Gente, vocês não têm noção. Talvez nós tenhamos uma possibilidade de visualizar, de vislumbrar isso mais claramente por conta da nossa idade. Porque, por exemplo, eu consegui identificar o quanto eu fui manipulado, o quanto a minha mente
foi manipulada de forma que hoje eu gosto de música americana, eu sou influenciado pela cultura americana, eu sou uma coisa que eu nunca escolhi ser, entendeu? E por que eu estou falando isso tudo? Porque isso, às vezes, causa uma frustração muito grande. Você tem uma infelicidade que você não entende. Então, por exemplo, um exemplo clássico, por que o brasileiro tem baixa estima? Porque o think tank que eles estão falando aqui é o seguinte, são pensadores para escolha de pensamentos estratégicos para a nação. Então, aqui no Brasil, quem produz isso principalmente são os militares. E foi escolhido por eles, junto com o governo americano, o modelo de pensamento do brasileiro. Então, a partir disso, eles se juntam, que nem está escrito aqui, eles se juntam com gente que tem muito dinheiro, os grandes lobbies, que são as empresas financiando a mídia e as estratégias nacionais. Tudo isso para manipular o jeito que a população vai ser. O que isso tem a ver com emoções e com yoga do riso? Tudo. Porque talvez yoga do riso venha a ser uma das poucas e únicas oportunidades que você tem de fazer o que aconteceu com a Beth. Ela desfez um nó mental, entendeu? Que apurrinhava a vida dela, tirava o sorriso, o prazer dela sorrir. E o riso, ele tem essa capacidade de ir lá atrás e limpar a tua forma de perceber o mundo, ou seja, teu inconsciente, o que vem à tona através do teu inconsciente, e você ter a oportunidade de ter uma nova percepção de mundo. O que isso tem a ver com, como é que se diz, com emoções? Tudo também, porque a partir do momento que você confunde a tua própria realidade, as suas relações tendem a ser mais tumultuadas. E são as nossas relações que produzem as emoções. E a partir do momento que você produz emoções num ambiente tumultuado, num ambiente que você não tem o menor controle, as tuas emoções também vão ser descontroladas. Então, quando falam de inteligência emocional, a gente chega à conclusão que a gente é uma cambada de analfabeto emocional por conta de você não saber nem como é que você está, que as relações que você está produzindo não está sendo produzida por você, está sendo produzida pela Globo, está sendo produzida pela Veja, está sendo produzida pelos militares, está sendo produzida pelos americanos. Você não escolheu ser assim, então a forma que a gente tem de se comunicar é uma forma de comunicar fake. Hoje em dia, isso embora seja pavoroso, a gente consegue ver isso com mais clareza. A tal da fake news está atuando de uma forma tão desavergonhada que, cara, a pessoa só não vê se não quiser. Só que tem um problema. Um outro aspecto da nossa atualidade, que é a polarização, faz com que fique mais difícil ainda você conseguir distinguir as coisas. Então, essa coisa da fake news está se propagando de uma forma tão absurda, porque a polarização facilita isso. Você só consegue ver de uma forma polarizada. Então, coisas que eu tenho visto, vou dar um exemplo do que eu vi agora recentemente, eu conversando com o Fernando, sem entrar no mérito de política, tá, gente? Mas é um fato.
eu tenho certeza que o Fernando não é bolsonarista. E aí ele me deu um texto para ler, que era um texto totalmente coerente, falando da política nacional, mas, cara, muita coerência, com profundidade. Eu não vou botar o texto aqui, mas é um texto que você dizia, caramba, não é verdade, cara, esse texto é muito bom. Só que aí, lá pelo finalzinho, ele fala assim, algo do tipo, isso são coisas dos comunistas. O comunismo no Brasil, não sei o que, eu disse, pronto, é fake news. Porque num outro texto que tem sobre a gnotologia, uma das estratégias que eles têm para produzir fake news e confundir a nossa realidade é justamente criar um texto com uma coerência profunda e aí eles distorcem em um determinado momento para fazer você crer que aquilo até porque é muito engraçado. Esse texto está falando de uma coisa que é atual, que foi feita atualmente, está falando da revelação das nossas políticas públicas, que são uma vergonha, só que ele utiliza um recurso de uma fake news que foi criada no ano de, sei lá, 1950, quando eu nasci, que é a coisa do comunismo no Brasil. Porque, que nem eu li no Facebook recentemente, o mais próximo de que o Brasil chegou do comunismo foi quando teve um jogo de Brasil versus Rússia em 1900 e tal, porque nunca houve comunismo aqui no Brasil. Houve uma tentativa assim, mas nunca chegou a ser uma ameaça para o nosso país. E os militares criaram esse mito de que o comunismo é uma ameaça constante até hoje. Dizer que o Lula é comunista é uma piada. Cara, eu não tenho rabo preso com o Lula, embora ache ele o maior estadista do Brasil. Não é uma pessoa que eu admire, porque eu acho um egocêntrico, acho que teve falhas, mas é, sim, o melhor político do país, um cara que passou pelo que passou e agora está novamente onde está, tem que tirar o boné para ele. Mas dizer que ele é comunista é piada, porque como é que um comunista vai favorecer grupos econômicos? Como é que um comunista vai favorecer os bancos? Entendeu? O Lula não é comunista. Inclusive, pode falar, Beth. Não, mas exatamente a produção da ignorância, né? Porque se você for olhar, as pessoas não conhecem os conceitos de comunismo, de democracia, entendeu? De populismo, eles não sabem o grosso da população, mesmo nas escolas, né? Não, aí que está, difundem os conceitos. Você sai e faz o primeiro grau, o segundo grau, curso superior, pós-graduação e sai sem saber nada disso, entendeu? Não, cara, a coisa é grave, Beth. Eu vou te dizer por que a coisa é grave. As escolas são a maior ferramenta de propagação da ignorância. Isso, concordo contigo. Entendeu? Você já entra ali para ser massacrado com informações que não têm nada a ver com o que você poderia ser. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia já é conhecido. Primeiro que, mais uma vez, hoje em dia a coisa está tão escancarada, quando o Bolsonaro mete a polícia militar no meio escolar, isso é uma desgraça, cara, para o país. Mas isso é como é que se diz? É uma demonstração inequívoca de autoritarismo, dizendo, olha, aqui nós vamos ser todos militares e aqui vão ficar todos sob o meu comando. Entendeu? Então, a coisa agora está escancarada, então você consegue ver melhor essa coisa de o uso da escola como ferramenta de ignorância.
Entendeu? Por que eu estou falando isso? Ah, não, nós temos as faculdades. Gente, tudo isso é direcionado não para a felicidade do ser humano. Tudo isso é feito para todo como é que se diz? Esse sistema educacional, ele é feito para produzir robôs humanos para a indústria e para o mercado, o grande mercado. Ninguém é educado para a felicidade humana. Ninguém é educado para cuidar do planeta. Todo mundo é educado para produzir e consumir, única e exclusivamente. E, cara, é exatamente na escola que é utilizado a maior ferramenta de ignorância que existe. Que, cara, na fala da Beth me veio. Sabe qual é a maior ferramenta de ignorância que existe? A distração. Porque aonde você coloca a sua atenção é para onde vai a sua energia. A energia tem uma relação profunda com o pensamento. E o pensamento é o que produz as tuas ações. Então, aonde está a tua atenção, está a tua energia, onde está a tua energia, está teu pensamento. Quando você distrai, a tua energia fica dispersa, Então, ninguém é educado como é que se diz? A focar, a ter o foco em si mesmo, que é o que poderia produzir seres humanos mais focados na própria Constituição, seres humanos focados nos outros seres humanos, entendeu? Não, a sua atenção é dispersa, justamente com essas distrações e aí começam a qualificar a distração. É distração no meu tempo. Agora eu não sei como é que a coisa funciona. Educação moral e cívica. Geralmente era um militar que dava educação moral e cívica. E aí, na ditadura, né? Na ditadura. Na ditadura. Exatamente. Na época, eu achava o máximo, pô, tem um militar aqui, que bom. Mal sabia eu que aquele cara ia me botar um monte de merda na cabeça. Entendeu? Como diz a música dos Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso aí. Essa é a grande ilusão. Essa é a grande ilusão. Você, cara, acabou de citar também outra, cara, desgraça. Porque o que acontece? O esquema de dominação, de poder, é tão profundo que a religião, que é a nossa maior possibilidade de mergulhar em si mesmo, ela sempre acaba... Porque, cara, na verdade, isso é parte da natureza, né, cara? Acaba fazendo parte de uma estrutura de poder. A coisa é tão escancarada e tão estranha que, por exemplo, eu encontrei no budismo uma resposta para minhas dúvidas. É um estudo muito profundo da realidade. E também depende do tipo de budismo, porque tem um budismo que é chato pra cacete, que é aquele lá do Nome Rengenkyo, desculpe se alguém é dessa linhagem. E depende também... É um que, cara, fica recitando um mantra, é um tipo de budismo, acho que japonês. E depende também da pessoa, porque o que acontece? Por que eu estou falando do budismo? Porque foi, para mim, um choque saber que o budismo tradicionalmente estava ligado às estruturas de poder no Tibete. Eles eram diretamente ligados aos governos. Os governos eram quem patrocinava e, conforme ia sair a governo, o budismo era elevado, era ripado. Também, quando era ripado, era assim, destrói tudo. Tanto é que a China, quando dominou o Tibete, acabou
com quase todos os templos budistas. Acabou com toda a literatura, com todo o conhecimento. Ou seja, não é uma novidade, não é só no budismo. Várias invasões de continentes e tudo mais, primeira coisa que eles faziam era acabar com todo o referencial, não só religioso, como cultural. Ou seja, aonde você tinha as suas referências de atenção, eles iam lá e... Mas o fato é que as religiões também estão comprometidas. Então, eu estou falando isso tudo por conta da experiência da Beth, que, enquanto eu estava lá no colégio público, dominado por militares, a Beth, de repente, teve uma educação religiosa dominada pelos padres, que, por sua vez, tinham outras estratégias de distração. Mas, cara, eu gostaria de ouvir mais o que vocês pensam a respeito disso, se vocês acham que existe algum fundamento para a gente estar falando sobre emoções, sobre fake news, se tem a ver fake news ou é mais uma, sei lá, uma visão minha de estar politizando a coisa. Mas é verdade, eu estava falando ali, eu estava escutando até agora todo esse papo aí, né? E é mais ou menos isso. Eu vejo que... Eu me lembro que quando eu tinha aí... Eu tenho 49 anos, então eu me lembro quando eu tinha uns 6, 7, foi em 77, mais ou menos, que morreu o Elvis Presley, né? O símbolo americano, então. Sim. E eu conheci muito a história do Elvis, eu sou fã até hoje do Elvis, e na outra encarnação você também. Mas o Elvis, quando tinha ali seus 19, 20 anos, ele explodiu, né? Para uma juventude pós-guerra nos Estados Unidos, né? Então, James Dean, que seria um grande ícone, né, da indústria americana para fazer isso que você está falando, né? Dominar os jovens, tinha morrido num acidente terrível. E daí entra o Elvis, e ele, no auge do sucesso, ele simplesmente vai servir o exército americano. Né? Uma juventude ali, mais ou menos em 58, ele vai servir o exército americano. Porque, né, de repente, ele explodiu de um jeito que a juventude, mesmo não só as mulheres, mas como os homens, foram aos pés dele, né? E, de repente, para uma América que estava ainda complicada, por mais que tenham vencido a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e coloca um ícone lá servindo o exército, como um exemplo. Então, montaram tão estrategicamente isso aí, William, que faziam ele raspando a cabeça, né, de militar, raspando e colocando a farda, USA, não sei o quê, já para estar influenciando o mundo inteiro, na verdade, não só os Estados Unidos, porque jovem, você tem que servir o exército, você tem que se dar nisso aí, né? E então, Cara, essa é uma das coisas, né, que tem. Cara, que importante você está falando, Paulo, sabe por quê? Agora que eu me dou conta. Isso já fazia parte da estratégia americana de dominação através do militarismo. Porque, cara, caso vocês não se deem conta, os Estados Unidos é a maior milícia do mundo. Os Estados Unidos, eles simplesmente chantageiam o mundo inteiro através da arma. Entendeu? Eles vendem, compram exatamente que nem policial miliciano que vende, compra. Cara, vão pesquisar qual é o significado dos petrodólares para vocês entenderem qual foi o mecanismo que os Estados Unidos utilizou para a criação do petrodólar. Por que eles criaram? Porque eles estavam tão endividados que a base da moeda deles, que era o ouro, porque antigamente era o seguinte, todo o comércio internacional era, como é que se diz, equilibrado, fundamentado em cima da quantidade de ouro que cada país tinha. Era o lastro, que eles chamam de lastro econômico. Só que os Estados Unidos já estavam devendo tanto dinheiro que o lastro econômico dos Estados Unidos começou a ser questionado pelas outras nações. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, dominaram, criaram um sistema de antagonismo entre Israel e os países produtores de petróleo e passaram a vender segurança, e aí que eu chamo de milicianos,
passaram a vender segurança, tanto para Israel quanto para os países árabes. E, com isso, eles, através dessa dominação, de combinados com os países árabes, eles disseram o seguinte: olha, agora vocês só vão vender petróleo através do dólar. Ou seja, cada país que quisesse comprar petróleo teria que comprar com dólar. Então, o mecanismo o lastro deixou de ser o ouro para ser o petróleo. Por quê? Porque todo país precisa de petróleo para se desenvolver. Petróleo é a matriz energética. Então, todo mundo precisa de comprar petróleo. Se todo mundo precisa de comprar petróleo e precisa comprar com dólar, todo mundo tem dependência do dólar. Aí, o que aconteceu? A Líbia, do Gaddafi, começou a vender em outras moedas. O que fizeram? Passaram o rodo no Gaddafi. Simplesmente assim, mataram o cara. Acabaram com a cultura, porque a Líbia tinha um desenvolvimento por conta de muito dinheiro do petróleo. Acabaram com a cultura, acabaram com a Líbia. Então, você vê que é uma... Eu estou impressionado como é que você acabou relatando uma coisa que eu não tinha visto. Eles já influenciaram o mundo, dizendo, olha, vamos ser um planeta de guerra e eu vou ser o chefe dessa guerra. Entendeu? E aí vários planetas, hoje em dia, o mercado comum europeu, não, a OTAN, é dependente dos Estados Unidos. A OTAN tem a mesma função de ser subserviente, é lógico que é num nível diferente de subserviência, mas é subserviente. Por que a OTAN, de repente, não compra o barulho da Rússia? Por que a OTAN não compra o barulho da China? Não, é só os Estados Unidos. Tudo é direcionado. A China... É lamentável falar uma coisa dessa, mas uma das coisas mais equivocadas que eu acho, mas isso faz parte do programa militar brasileiro, foi a gente ter assinado aquele tratado de não proliferação das armas atômicas, porque, por incrível que pareça, as armas atômicas são uma das coisas que impedem dos Estados Unidos dominar o Irã e a Coreia do Norte, não é isso? Não, a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é ocidental. Mas o fato é que, se você não tem um poder de guerra e se você não tem uma oposição a esse esquema, você é dominado por esse esquema. Fala, Adélia. Não, eu gostaria de linkar com a yoga do riso. E tem outra coisa, a gente está tratando tanto assunto de política que, não sei, eu acho que podemos... Sim, mas é fácil ficar você... com, é ficar fácil com a as gente fake linkar. news de todo quanto que é tipo, né? E eu quero também colocar que tudo isso que acontece, dessa manipulação, de fake news, de querer fazer como essa ciência, né? Que, ai, que palavra difícil. A agnotologia. Tudo pertence a um plano maior, alinhado com uma energia que não é a energia do amor, que é a energia do poder, e que está nos movimentando como se fôssemos, nós somos umas marionetes em um teatro de marionetes, e tem as mãos que estão movimentando. E quem estuda um pouquinho mais de questões quânticas, estelares, sabe que isto vem de há muitos e muitos e muitos bilhões de anos, com a entrada neste quadrante estelar de Homo seres, os arcontes. A história é longa e Não, com profunda. certeza, Existe Adélia. um livro que se chama Urântia, que conta
sobre nossa Terra, o nome estelar da Terra é Urântia, né? Então, esta coisa vem justamente de toda uma manipulação que está orquestrada há muito tempo para ser desse jeito, né? E hoje nós estamos vivendo um momento de transformação neste planeta para passar deste planeta tão manipulado a um momento, tem algumas doutrinas que falam, né, das provas e expiações para a regeneração. Então, temos que ser conscientes de que estamos nos libertando disso. Só gostaria de saber qual seria o link desse trabalho da fake news, as emoções e o yoga do riso. Eu acho que o yoga do riso nos liga com as emoções mais sadias, né? Que são a alegria, que são o amor, que são a gratidão, que são voltar à criança interior, onde a criança não usa tanto, não faz funcionar tanto a louca da casa, se não usa mais a intuição, o sentimento. Então, que nos leva a fazer as escolhas, justamente não baseados nisso que querem nos vender através das fake news, sino através do que nosso coração sente. Então, por aí que o yoga do riso, o riso em geral, né, pode nos ajudar para estar fazendo, escolhendo os caminhos, escolhendo as escolhas em geral para a nossa vida, baseados nessa energia do amor, da elevação que aquele maravilhoso ser veio nos ensinar, veio nos demonstrar há mais de 2000 anos, e que, lamentavelmente, por todas essas manifestações, essa manipulação, a gente não conseguiu aprender e colocar em prática, né? Então, isso que eu queria fazer, né? E talvez nos desvincular um pouquinho de entrar tão fundo na política, sino ver como as fake news nos fazem contatar porque nós também temos o lado luz e o lado sombra, né? O lado da energia do amor e o lado da energia do poder. Então, temos que nos localizar e tentar agir sempre por esse outro lado. Isso é o que eu penso. Foi muito boa a sua intervenção, porque vai permitir aprofundar mais ainda. O que acontece? Qualquer visão, a sua visão, a minha visão, ela é feita através de filtros, a nossa percepção da realidade, tá? E, por exemplo, você pegou e remeteu a um passado distante, durante, não sei o quê, uma série de estudos que eu não tenho, mas, por outro lado, eu tenho a minha visão, que é formada através do budismo, é bem recente, e eu acabei desenvolvendo, porque lógico, você aprende alguma coisa e dali você cria outras coisas. E o que eu criei como realidade é o seguinte: a natureza ela é polarizada, positivo e negativo. Até os átomos são assim, tem um positivo, negativo e neutro, tá? E a partir daí você vai desenvolvendo diversas relações, positiva e negativa. Então, por exemplo, quando eu estou falando de fake news, eu estou falando de um aspecto racional, de todo o encadeamento de raciocínio, não sei o quê, e que é negativo. De alguma forma, ele é denso, e aí você coloca, não, vamos falar da relação do amor, de não sei o quê, e eu já falei isso, que eu tenho essa tendência ao negativo, e é bom que venha essa tendência ao positivo, tendo cuidado de não derrapar nem para um lado, nem para o outro. Porque, por exemplo, o riso ele não é positivo nem negativo, ele é ambos. Você tem riso para tudo quanto é espécie de coisa. O grande barato que eu acho do yoga do riso é porque o riso também, olha só, também tem a possibilidade de dissolver várias estruturas que se formaram tanto positivas quanto negativas. Ele tem o poder de neutralização cara, uma coisa que eu gostaria também de fazer uma ligação, é do riso com as deidades hindus, Shiva
Krishna e Brahman. Brahman, criação, Shiva, destruição e Vishnu, manutenção. Por que disso? Porque são ciclos. Você estava falando do planeta, não sei o quê. São ciclos. A vida se dá através de ciclos. As vidas planetárias, tudo isso vai sendo... Então, hoje em dia, o que eu acho fundamental, e aí entra o Yoga do Riso, já que foi um pedido bem razoável que você fez, de equilibrar o discurso daqui, o riso tem essa possibilidade de desfazer. Shiva vem e passa o rodo, a gente desfaz todas as nossas convicções, inclusive a sua positiva, a minha negativa, para que a gente possa ter um novo padrão de equilíbrio, que vai se desequilibrar novamente, porque isso é um conhecimento também que a gente vive de ciclos, que a gente vive de oscilações, a gente não tem... A única coisa que é permanente é o vazio, é a totalidade, é Deus, seja lá o nome que você queira dar. Fora isso, é o tempo inteiro oscilação, para o positivo e para o negativo. O riso, e aí é que eu falo, a importância desse nosso diálogo hoje aqui é justamente dizer o seguinte: olha, Yoga do Riso talvez seja a única oportunidade, uma das poucas oportunidades que você vai ter de fazer frente a todas as pressões negativas, tá? Porque é uma ferramenta muito... A Beth provou isso. É uma ferramenta muito efetiva para dissolver padrões. É isso que eu acredito. Não que o riso seja positivo, nem que ele seja negativo. Ele é muito próprio para os dias de hoje para dissolver padrões. E aí você, cara, vai mergulhar de acordo com as suas tendências, ou no padrão negativo novamente, ou no padrão positivo. Você vai sempre tender a falar do positivo, do belo, das coisas ligadas ao positivo, e eu vou sempre tender a falar do negativo. E aí, o que eu faço? Eu rio. Eu rio para poder falar do positivo. Agora, diga-se de passagem, eu vou dar uma demonstração de como é que o negativo, o denso, também é necessário. Se a gente começa a dizer que tudo é amor, tudo é luz, tudo não sei o quê, a gente não fala sobre mais nada. E aí a gente não consegue estruturar uma associação, a gente não consegue estruturar um grupo de alguma coisa. Por quê? Porque não vai ter o que falar. Tudo amor, tudo é belo, tudo é luz. Aí a gente não fala mais nada, a gente fica na totalidade, pô, a gente vira de seres divinos, elevadíssimos, e tudo fica... Então, o negativo também tem um papel, tá? Você vê o seguinte, a dualidade é tão interessante que eu estou, nessa questão da associação, eu estou tendo que ir e voltar, porque, ao mesmo tempo que eu apoio a questão da associação, que eu acho que precisa ter, sim, um estatuto, que precisa ter uma série de mecanismos chatos, pesados, de organização, eu também acho necessário que precisa ter o acolhimento, a luz, o amor, a aceitação das pessoas do jeito que elas são, que as pessoas precisam, como é que se diz, evoluir, porque, cara, você vê o seguinte, essa coisa, você vê como é que as coisas vão se formando. A gente estava num discurso que para você é um pouco pesado, falando de política, mas a maioria das pessoas não sabem por que elas não assumem a responsabilidade de criar uma associação, por exemplo. Por que elas não assumem a responsabilidade do voto, por exemplo? Sabe onde é que isso está? Justamente na fake news do comunismo, que diz que tudo é comunista, que quem sabe tudo é americano, e que a gente tem que baixar a cabeça e andar que nem gado. Então, o discurso da consciência não está preso nem ao positivo, nem ao negativo. Está no equilíbrio e no exercício. Você precisa exercitar esse equilíbrio o tempo inteiro. Aí você vai exercitando. Então, respondendo ao que você me pediu,
eu acredito que a nossa relação com o yoga do riso, a relação dessa programação toda de fake news, emoções e yoga do riso, está nessa possibilidade de você desconstruir para, novamente, sacralmente, você ter que construir de acordo com seus padrões. Não vai modificar, você vai continuar na sua visão, eu vou continuar na minha, mas a gente vai ter uma oportunidade de você me aceitar e eu te aceitar, porque o riso possibilita isso. O riso possibilita que a gente veja a fragilidade da coisa, de forma que diga, pô, não tem nada, cara, qual o problema? A Adélia é um anjinho do bem, cara. Ela, pô, gosta de falar do bem, não quer falar do mal, pô, beleza. Não quer falar da sombra, não quer falar da estrutura, beleza, deixa ela falar do bem, ela equilibra. Aí, sim, uma das coisas que eu estou para falar, que uma das formas da gente se relacionar bem, sabe como é que é? É você ver o que tem de positivo, o que tem de bom no outro. O dia que eu conseguir fixar de uma forma mais profunda que, pô, você me ajuda quando você é do jeito que você é, mas também é necessário que você faça a mesma coisa, a gente vai começar a se unir, porque a unidade só existe na complementaridade, ela não existe na anulação do outro. Então, é muito mais fácil você dizer, não, pô, a Adélia é gente boa, a Adélia fala coisas positivas, e me negar, dizer, não, pô, o William vive com esse papo de política, o William vive com essa polarização ou com fake news, assuntos que são pesados. Aí você tenta me anular. No momento que você tenta me anular, você não está favorecendo a união. Então, buscar o que o outro tem de bom, onde é que está a beleza do outro, é o caminho para a gente... E isso o riso possibilita, porque ele tira as minhas convicções, tira as suas, dando uma oportunidade para você rever as coisas. William, justamente, né? Fomos criados como um planeta de dualidade. Sim. Para isso temos o livre-arbítrio e para isso precisamos fazer as escolhas para evoluir, né? Sim. Escolher entre o certo e o errado. Então, não tem nada ruim que exista o caminho mais negativo e o caminho positivo. E, aliás, é justamente para isso, né? Para a evolução, para exercer o livre-arbítrio e subir os degraus da evolução, né? Só isso. Você vê, você acabou de dar outro chute no gol, porque, cara, na espiritualidade, a gente, você vê, juntando teu papo com o meu, a gente entende por que nas tradições espirituais mais elaboradas, lógico que não naquelas que querem manipular, mas nas tradições espirituais, por exemplo, hinduísmo, budismo, não sei o quê, não tem nada certo ou errado. E, às vezes, tu diz, mas como é que Hitler não estava errado e não sei o quê? Gente, não tem nada certo ou errado, porque positivo e negativo são parte de uma totalidade. E, cara, tudo que você vê aí, no fundo, é fruto desse desenvolvimento, de repetições do positivo e repetições do negativo. Por isso que também outro discurso que a gente ouve sempre, a guerra do bem contra o mal não acaba nunca. Não existe bem contra o mal, existe positivo e negativo. E realmente não acaba nunca. Entendeu? Então, é essa percepção. E o riso, mais uma vez, quem mergulha no riso, agora a gente tem que tomar sempre cuidado, porque, por exemplo, a questão da associação. Se a associação não tomar um cuidado, ela vai ser uma ferramenta de poder, não vai ser uma ferramenta de amor. Entendeu? Então, mas a gente tem que, por isso, abdicar da associação? Não. A gente tem que colocar amor na associação. Não é pegar e discriminar a associação e dizer, não,
a associação é uma ferramenta. Não é nada disso. Só que a gente tem que buscar ver sempre o melhor que tem em cada uma das coisas, tanto no positivo quanto no negativo. Falei para cacete, já estou até cansado da boca. Fala alguém aí, porque eu já não estou aguentando mais falar. E essa percepção, eu acho, né, União? Eu acho que o riso traz uma percepção que às vezes a gente está com a mente nesses julgamentos, mas aí quando você entra no riso, a impressão que eu tenho, pelo menos na experiência que tenho tido, é que te leva para uma percepção maior. Você percebe, às vezes, aquilo que não está... E também escondido, parece, né? Então, o riso traz essa... né, toda essa coisa, né, William? Até quando a Beth falou da religião, é interessante colocar, então eu sou espírita, minha bisavó era espírita, kardecista, né? Então conheço, o espiritismo é uma coisa que vem muito forte na nossa família, e eu trabalhei em muitos trabalhos mediúnicos, vamos dizer assim, e tinha uma época que eu estava, mas sempre com percepção. Hoje eu me considero universalista, mas para ver como né, a religião também... tive uma experiência numa igreja católica, aqui em Curitiba, que o padre trabalhava com desobsessão. Eu falei, eu vou conhecer. Eu não estava me sentindo bem, eu vou conhecer, porque o que acontece? Cada vez que eu ia dar um passo em alguém, numa UTI, num hospital, alguém, ou de longe mesmo, fazer uma irradiação, quando eu falava o nome da pessoa, eu escrevia, eu já me dava um treco quase, sabe? E eu fui conhecer esse padre, quero ver qual que é desse padre. Daí acabei ficando meio decepcionado pelo seguinte. Claro, é importante a gente falar nisso, eu não sei por que estou falando, mas vamos falar. Eu fui conhecer, daí o padre chegou, tal, e é um padre que todo mundo manda lá para ele trabalhar a desobsessão. Mas daí quando a pessoa veio me entrevistar antes, né, eu fui falar alguma coisa da minha mãe também, que não estava bem, e ele falou, não, tua mãe, se ela não vai todo domingo na missa, então, aí já começa o problema de obsessão com ela, né? Os demônios, não sei o quê. Tinha umas meninas na frente ali, estavam em 5. O padre entrou, tinha uma que estribuchava, que, nossa, é uma coisa de filme, cara, coisa de filme. E daí o padre começou a falar, mas o que aconteceu com ela? Não, padre, é porque ela se separou, e só que ela quis comungar. E ela sabe que é errado, ela sabe que não podia. E por isso que ela está desse jeito. Então, ele falou, é isso mesmo, o demônio, né, ela não deveria comungar, já que ela está separada. Então, isso realmente causa uma obsessão nela. Então, uma construção de uma doença numa pessoa de uma maneira terrível, William. Imagine a igreja botar esse papel de demonizar as pessoas, né? Criar uma situação para a pessoa ficar escravizada. E o riso vem o quê? Trazer essa liberdade. Né? Hoje, eu não estou preso a nenhuma religião, apesar de respeitar todas, mas me trouxe essa liberdade de consciência de mim mesmo, de eu encontrar essa divindade em mim, né? E fazer as escolhas, né, com o que eu acho correto ou não. Então, é só para trazer que realmente essa coisa, nós estamos realmente numa sociedade que vai nos manipulando e nos adoecendo. Né? Quem imagina que uma igreja podia trazer para uma pessoa uma situação dessa, cara? E você não sabia o que era aquela menina. E quando ele falava que eu falei que lia Kardec, que lia coisa, que fazia reiki, e que a igreja dos capuchinhos aqui em Curitiba, que é maravilhosa, dos capuchinhos, né, que são franciscanos, e eles fazem tratamento com reiki, com outras pessoas lá, falaram, essa igreja é do demônio, convencendo, né, criando a doença na pessoa. Então, isso é triste. Pois é, cara, você me remeteu a coisa que eu vou falar, agora eu vou puxar a sardinha para a brasa do saber do riso. O que acontece? Se vocês começarem a ler... eu coloquei um vídeo no Saber do Riso que falava sobre... É um cara que escreve crônicas e estava sendo entrevistado por outro cara que também escreve crônica, mas como culpa, eu não sei, eu não entendo, não sou um cara culto, mas parece que as crônicas têm muito humor. E o cara sabe muito de humor, ele sabe muito de humor. E nesse projeto, daí de Curitiba, eu acho, é Literarte, alguma coisa assim. É um projeto, por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com a associação, que é bancado por secretarias, é bancado por empresa, é um projeto grande, e está falando sobre
o riso, rir antes e depois, alguma coisa assim, eu me esqueci o nome do projeto. Mas o fato é que é um projeto falando sobre riso, ou seja, tomara que seja o futuro do saber do riso. E teve um cara, um psicanalista, falando sobre o riso. Também é outra entrevista espetacular. Se vocês quiserem acessar, vão lá ver um filme, esse vídeo, que ele fala sobre a ética do riso, que, cara, é uma coisa super complexa. A gente precisa compreender melhor essa questão da ética do riso, tá? Não é simples dizer, olha, vamos rir com o outro, não vamos rir do outro. Não é assim que a banda toca, tá? Eu acho que o Kataria, quando fez, ele fez com uma motivação correta, porque o nosso riso ele não é natural, é um riso exercitado, forçado. Então, você tem que saber como é que você vai usar isso. Agora, essa ética do riso, até porque também li um artigo ontem, que não deu tempo ainda para comentar, de um humorista conhecido, recente, que fez um comentário sobre um jogador que fez uma piada, um jogador, acho que de vôlei, que fez uma piada homofóbica e foi demitido. E aí esse humorista fez uma meia-culpa e quis colocar assim como se hoje houvesse uma ética do riso, mas não é uma coisa simples. E eu vou chegar lá. Cara, se vocês estudassem Freud, vocês saberiam que coisa que eu fui estudar e fiquei sabendo. O riso tem uma estrutura muito similar ao sonho no papel do inconsciente. Olha que coisa. E aí, por que eu estou falando? Porque, cara, tudo isso que a gente está comentando aqui são estruturas simbólicas. Forma como é que... Cara, e estrutura simbólica vai mexer diretamente com nossas emoções. Tá? Então, o riso ele é tão profundo que ele acessa estrutura, desfaz, remodela coisas inconscientes. Então, isso nos possibilita que novos padrões inconscientes venham à tona. Por exemplo, a Beth, quando desfez um trauma, ela atendeu uma necessidade psíquica, ela desfez uma cristalização de um padrão que era consciente para ela, aliás, que era inconsciente, mas através do riso ela acessou e desfez e abriu novas possibilidades. Pode vir novos traumas, como pode vir novas construções conscientes e bem elaboradas. Então, o riso tem esse poder de chegar lá no teu inconsciente, fazer uma remoção e abrir novas perspectivas. E tudo isso, mais uma vez, entra a espiritualidade, essa coisa toda. O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Se isso é capaz de fazer com que a gente, pessoalmente, individualmente, tenha novas possibilidades, a mesma coisa acontece a nível social. A nossa sociedade, gente, isso eu tenho a plena convicção, quando eu propus, e vou batalhar isso ainda muito, que haja um yoga do riso para gestante, eu tenho certeza que isso pode mudar a humanidade. A mulher rir, a mulher gestar, melhor do que rir, a mulher gestar com um padrão de riso, com um padrão de alegria, modifica a humanidade, porque, cara, os seres que vão nascer com outro padrão. Entendeu? Então, eu só estou colocando isso e, cara, eu queria que vocês vissem também o seguinte, falar sobre fake news, falar sobre política, falar de ecologia, falar de aspectos inclusivos, tudo isso faz parte de compreender melhor o riso. Porque o riso ele não chega pronto, ele não chega a esse padrão de inconsciente que eu estou falando de cara. Não são todas as pessoas que vão acessar esse tipo de discurso. Deixa a Karina falar, que está com a mãozinha levantada. Fala, cara. Bom dia, Bom gente. dia.
Isso Então, mesmo, Karina. Vamos rir primeiro. então, sobre tudo isso que foi falado aqui, tem várias questões, né, que eu gostaria de dar um pitaco. Em relação à gravidez, né, eu até estava falando com uma amiga minha que tá para ganhar nenê esses dias, e eu estava dizendo para ela que, em vez de gemer, para ela dar gargalhada, né? Porque se eu soubesse disso há 12 anos atrás, eu teria gargalhado muito para o Nauê nascer, né? Em vez de ficar dando gemido, ia estar, imagina, produzir dopamina e já ia ajudar, E né? Já, a nenê já nascia ocitocina rindo. já... Ocitocina, é É, verdade. E outra questão é em relação à consciência que cada vez mais a humanidade está tendo de si, né? Da gente se auto-observar e que esse julgamento que a gente é tão acostumado, né, a julgar o outro só de olhar a roupa que a outra pessoa tá, a gente já sabe como é que é, como é que a pessoa é. Olhar a cara da pessoa, a gente já sabe se a pessoa tá bem-humorada, se tá mal-humorada, né? Olhar o jeito que a pessoa anda, a gente já tem um julgamento para é uma coisa que a gente que às vezes é mais forte do que nós, né? A gente vê uma Mata, né? pessoa. Mata-se em nome da aparência, né? Mata. As pessoas são mortas porque são assim ou assado, expressa isso ou aquilo. Então essa consciência que a gente está cada vez mais tendo nos faz a gente se observar mais também, né? E uma palavrinha-chave que o Paulo falou e que ontem eu tratei na live que eu fiz no Instagram é sobre as escolhas, né? Todo momento a gente está escolhendo. Então a gente pode escolher ver a beleza em cada ser e situação. É uma escolha. É uma escolha. Então, essa questão do positivo e do negativo existe. A gente está no mundo dual, a gente está num planeta de provas e expiações, por enquanto, né? Também na transição planetária, logo, logo. Vamos para a regeneração aí, haveremos de chegar logo na regeneração. Mas a gente está nesse mundo dual e a gente pode escolher ver o lado positivo das coisas para ser mais feliz. Porque se a gente foca no negativo e a gente vibra no negativo, a gente vai atrair mais situações que fazem a gente ver o negativo. Se a gente foca no positivo, vibra no positivo, vai aparecer mais situações onde a gente pode ver o positivo. Então é uma escolha. E é muito legal a gente estar tratando sobre isso e ter cada vez mais essa consciência, né? Pelo menos é o que eu penso, né? E é isso que eu gostaria de contribuir. eu acho legal que pô, a Karina Apoiado, Karina. ela já tinha falado sobre essa escolha, que é, sem dúvida, uma coisa importante. E, cara, é interessante como é que, até mesmo na nossa fala, esse padrão positivo e negativo, ele sempre acontece, não tem jeito. Porque, por exemplo, do jeito que a Karina falou, parece que julgamento é uma coisa negativa. Mas não é. Você não tem como fazer escolha sem julgar. O julgamento ele precede a escolha. E, mais uma vez, eu repito, o importante é, por exemplo, hoje em dia, o positivo, eu acredito que tem uma importância de que a atenção seja fixada mais permanentemente no positivo. Por quê? Porque o planeta está excessivamente negativo. Ele está muito estruturado, está muito condensado, está numa tensão tal, em todos os aspectos, que precisa de uma carga positiva para que ele tenha um equilíbrio. Mas vai chegar um determinado momento, porque são tendências, que o positivo vai se tornar um problema também. Vai, cara, isso já aconteceu e vai voltar a acontecer, porque são ciclos. É assim que a natureza vai se estruturando. E, cara, com relação ao futuro do planeta, a gente tem que entender o seguinte: mais uma vez, o que está em cima está embaixo. É que a gente tem pelo fato de ter a noção de si, dizem que os animais não têm essa noção, não sei.
Não sou animal, pô, não posso falar dos animais. Que os vegetais não têm noção de si. Não sei, não sou vegetal, não sou mineral, mas talvez por conta da nossa estrutura psíquica, de consciência de si, a gente fica achando que a existência vai ser em função da gente. Não. Talvez, cara, a gente esteja predestinado, não sei o que, a ser extinto. É uma possibilidade. A gente não sabe. Talvez muitos de nós que já têm encarnado já partiu para outra. A Adélia, que estuda coisas... É porque, cara, eu mal dou conta da minha existência humana. E tem gente que fica estudando extraterrestre, que estuda seres subterrâneos, como é que se diz? Outras dimensões. Tem tanta coisa para ver, eu não dou conta nem de saber quem eu sou, pô. Deixa a Karina falar, que ela está doidinha para falar ali. Não, só para pontuar essa questão do julgamento, claro que a gente julga sempre, né? Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente julga se a gente faz de um jeito ou de outro, né? Mas eu digo, quando a gente julga as pessoas, a maior parte dos julgamentos estão com preconceitos, né? É isso que a gente tem que ter cuidado. Porque daí vê uma pessoa que está meio esfarrapada, daí aquela pessoa é isso, é aquilo, por causa do preconceito que a gente tem em relação à roupa que ela está usando. Então, essa coisa dos preconceitos que a gente tem que se libertar. Porque, porque o que tem dentro é o que importa, né? A sociedade, ela dá muito, muito valor à beleza física, ao ter, e a gente está vendo que o que importa mais é o ser. E a humanidade está despertando para isso, espero eu, né? Cara, mais uma vez, eu não quero ser chato, não, mas às vezes, cara, à medida que a gente vai mergulhando, a gente vai vendo a dificuldade da coisa. Preconceito. Preconceito, na minha concepção, é um conceito formado anteriormente a uma realidade, concorda? Só que aí que está, olha a dificuldade da coisa. O que é o presente realmente? E, na verdade, tudo que você vai fazer, na verdade, é sempre um preconceito. Ele nunca é uma realidade presente, porque essa realidade presente ela não existe no nosso mundo. A única coisa que nem eu falei, é o vazio, é a divindade, é a totalidade. O resto é constante mutação. Então, por exemplo, o que eu estou vendo aqui, a Karina que eu estou vendo agora, já não é mais a mesma. Então, tudo que eu possa estar pensando dela é sempre um preconceito. Entendeu? Então, existe uma dificuldade. Mas não é por isso que a gente não vai debater. A gente vai debater, sim. Eu acho válida a sua colocação, que a gente tem que tomar cuidado de não ficar fixado no preconceito, ou seja, ficar aprofundando tanto o preconceito que daqui a pouco não tem conexão mais nenhuma com a realidade. Tipo o preconceito de, pô, negro é violento, ou negro ou gay não sei o quê. Não tem nada disso, pô. É o que outro dia, uma entrevista do Ney Matogrosso, sei lá, uma fala que teve dele, eu achei o máximo. Que é muito fácil você pegar e dizer que eu sou viado, que eu sou gay. Não interessa, eu sou um ser humano. Muito mais importante de dizer que eu sou gay é dizer que eu sou humano. Entendeu? Então, é um preconceito, sim, e você está certa quando você fala, olha, vamos tomar cuidado com preconceito. Não vamos ficar focados só nisso para tomar nossas decisões, porque toma cuidado, seja cuidadoso. Aí é que eu falo, mais uma vez, vamos buscar o que tem de melhor, o que tem de bonito nas outras pessoas, que é uma forma de facilitar. Eu olho para a Karina, eu já poderia ter, por exemplo, eu e a Karina já tivemos vários embates na questão da associação. E eu percebo que cada vez mais a gente está superando todas as nossas diferenças por conta da Karina continuar conversando comigo, de eu continuar conversando com ela e a gente buscar o melhor que nós temos. E, cara, pô, eu vi uma série de qualidades na Karina. Por que eu vou ficar focado nas divergências? Não, eu vou focado no que eu concordo com ela. Eu concordo com ela que a gente tem que cuidar da natureza,
Eu concordo com ela que a gente precisa ser criativo para fazer o trabalho que ela faz. Eu concordo com ela numa série de questões e ela contribui comigo, pô, ela nem é habituada a acordar tão cedo e passou a frequentar o Saber do Riso. Pô, então eu não vou valorizar isso? Não, tem que valorizar, entendeu? E eu acho que esse aqui é o caminho. Mas, mais uma vez, por que de falar de fake news? Porque uma fake news pode acabar com isso, entendeu? A gente precisa, sim, discutir coisas que são difíceis de tratar, de elaborar, mas que estão acontecendo. Se você não trata, você simplesmente está se alienando. E, pô, de alienação, eu te garanto uma coisa, o nosso planeta vive muito mais de alienação, que nem já cantou a Beth aí, já cantou belamente os Titãs, do que de constatação do que é real. Então, nem sempre a tarefa de elaborar a consciência é uma coisa agradável. Vamos, cara, na verdade, a gente pode rir. Eu estou curtindo demais rir, gente, cara. Eu caio, eu me esborracho de rir. Fala, Beth. Tu tá com bico de fala aí. Eu achei engraçado, só isso. Meus amores, cara, olha só, eu vou dar spoiler, que eu acho muito Tá, chato. deixa eu só falar uma coisinha ali em relação a isso que tu disse, e que o yoga do riso traz de uma forma linda e que é maravilhoso, né? Isso de tudo a gente ri agora, né? Se esborracha no chão, pega o pé na quina da mesa e dá risada, derruba as coisas e ri, quebra não sei o que e ri, né? Isso é incrível porque quando a gente, né, antigamente, antes do yoga do riso, a gente ficava indignado e agora a gente ri e a energia é outra. É incrível, a gente não vê a energia, mas é outra, a gente sente, a gente percebe, né? Então, é A fantástico, pi- fantástico. Fantástica, a pia cheia de vasilha para lavar, tem que rir. Olha só. Aqui, mas só para fazer uma parte aqui no preconceito, eu lembrei das ideias pré-concebidas, eu lembrei do Érico Veríssimo, né, o escritor gaúcho. É seu conterrâneo, William? Érico Não, eu Veríssimo? sou carioca, Beth. Ah, achei que você era gaúcho. É Então, meu, é meu. é seu. Ele fala que. Não, eu me lembro, isso eu estava estudando ainda, segundo grau, ensino médio. Ele fala que foi preencher ia viajar para o exterior, preencheu uma ficha, ele estranhou lá, nome, tal, endereço, tal, perguntou raça, qual que era a raça, era para dizer se ele era negro, se ele era branco, ele respondeu humana. Ponto. Verdade. Isso tem o quê? 70 anos, entendeu? Olha, minha raça é humana. Não, é para o senhor pôr isso, o senhor é preto, branco, índio. Não, raça. Eu sou da raça humana. Interessa. Que lição, né, cara? Nossa, fantástico. Nunca esqueci isso. Gente, olha só. Acho que dia 26, o Saber do Riso vai completar 1 ano. E eu acho que, cara, se teve um final de semana, acho que teve um final de semana agora que eu não fiz, que foi quando eu viajei para a Floripa. Então, eu vou fazer um intervalo, porque, por exemplo, hoje estamos nós aqui, ultimamente a gente tem tido pouca... Isso, cara, tudo tem energia, tem ciclo. Aí, qual é a minha intenção? Fazer o último Saber do Riso do ano e depois fazer uma pausa, porque, cara, quando começa dezembro, começa aquela loucura de Natal, parece que o mundo para e ninguém faz mais porra nenhuma. Então, a ideia vai ser dar uma parada e, quando voltar, eu acho que vai ser um bazar para a Adélia, minha parceira, porra, e olha que ela não é pouca parceira, não, é muito parceira, além de ser um complemento para mim.
Não Mas sei se vou conseguir. Ô, William, é dia 27 no 26, tá? Sábado. Cara, eu não sei, cara. Eu acho, não tenho nem certeza. Dia 26 foi quando eu postei o primeiro vídeo, Ah, ano passado, lá em 26 de novembro. pode ser. Entendeu? Aí eu estou com essa data aproximada. Não sei Claro. se Não, vai não, eu encaixar. me referia que tu falava sábado 26. Não, não. O sábado vai ser dia 27. Então, Então, cara, vai ser o último do ano. E aí, no ano vamos que celebrar. vem, a minha intenção é dar continuidade num outro horário que a Adélia não funciona, que nem ela fala. É de 8 às 9h30, 8 às 9, vai depender aí da disposição da galera. Porque, às vezes, cara, se eu estou vendo aqui a coisa diminuindo, se tem alguma coisa que eu possa dedicar a isso, ou talvez seja mais fácil para o meu ego falar isso, é o horário, porque o horário realmente não é um horário para qualquer um. Tá? E também para viabilizar um outro modelo de saber do riso, no qual eu possa convidar pessoas de fora do nosso meio, mas, pô, eu chegar para sei lá, para um psicanalista, ou então para um cronista que nem esse que eu estou falando, e convidar, vem cá, dá para você fazer uma live com a gente 7 horas da manhã, sábado? O cara vai rir. Tudo bem que o nosso objetivo é rir mesmo, mas, pô, eu quero que o cara rie e venha com a gente. E aí eu vou mudar para esse horário, que foi o outro horário que a gente pesquisou lá nas origens do Saber do Riso. Tá? Ficou triste, Délia? Ô, minha querida, não? Não, não fica triste. Pensei que pode ser às 7 da noite, não às 8, mas tá tudo certo. Então tá, eu posso tentar combinar, porque Mas tem tanta gente entrando nova na família do riso, formados líderes novos. Eu não sei se todos eles sabem do Saber do Riso, e então vai ter gente para Não, cara, qualquer horário talvez que tu decidir. se te atende, eu vou negociar com a Lulis da gente inverter o horário do happy hour. Oi. Se te atender, começar às 7, eu Ficou vou. congelado? Eu congelei ou. Não? Acho que você que não está conseguindo me ouvir. Continua Agora. sem me ouvir? Ou está me ouvindo agora? Agora. Se te atender às 7 da noite, eu vou combinar com a Lulis de inverter, passar o. É até melhor, porque fica mais coerente. Primeiro a gente fala sério, depois a gente ri no happy hour. E aí eu consigo contemplar. Pô, eu não vou abandonar minha parceirona na pista assim. Tá? Vamos tentar melhorar essa história toda. Tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Rir.